Oi, meu nome é Tatiana, estou aqui com a doutora Tânia Moredo, médica oncologista do Hospital IGESP, para falar um pouco sobre a campanha do Outubro Rosa, né, que é uma importante campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Doutora Tânia, o que é o câncer de mama? Então, para a gente responder essa pergunta, eu vou primeiro explicar o que é câncer, né? Então, assim, câncer é o nome que a gente dá para um grupo de doenças que tem como característica principal a célula, ela cresce de maneira desorganizada e invade tecidos vizinhos e à distância, que a gente chama de metástase, né? E o câncer, ele pode aparecer em qualquer órgão, pode aparecer nos pulmões, na mama, pode aparecer no estômago, no cérebro, em qualquer órgão. Então, o câncer de mama é o câncer que acomete a glândula mamária. Tá. E qual que é os números no Brasil e no mundo sobre os dados do câncer? Então, a gente tem a incidência, a última vez que houve uma pesquisa que foi contado o número de câncer no mundo, foi em 2018 e a gente usa então ainda esse número, esses dados, como projeção para os anos posteriores. Então, 2020 vale a incidência mundial de 18 milhões de casos novos no mundo de câncer, do modo geral, com uma mortalidade de 9,5 milhões de casos por ano. E a gente tem a estimativa anual para esse ano de 2 milhões de casos novos de câncer de mama, com 626 mil casos de óbito pela doença. No Brasil, quem faz a estimativa é o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA. Nós temos uma projeção que para o ano de 2020 nós teremos 66 mil casos novos, com 16 mil casos de óbito pela doença. E qual que é a diferença entre o tumor benigno e o maligno? Então, o tumor benigno é um desenvolvimento de células, uma divisão de células, que não consegue invadir os órgãos à distância, então ele não tem como matar uma pessoa. A não ser que ele esteja localizado numa região muito específica, por exemplo, um tumor benigno dentro do cérebro, ele vai crescendo de uma maneira mais lenta, os tumores benignos crescem de maneira mais lenta, as células são muito mais parecidas com o tecido que deu origem, e aí se eu tiver, por exemplo, um tumor benigno que ele vai crescendo num lugar fechado, como por exemplo a caixa craniana, no cérebro, eu preciso tirar ele dali, senão ele pode matar por compressão, né? Por exemplo, um tumor benigno dentro do coração, ele precisa ser removido. Fora isso, eu tenho vários tumores benignos que eles têm um crescimento bem lento e que eles podem ficar muitos anos no corpo do indivíduo que ele nunca vai causar a morte do indivíduo. Então, já os tumores malignos, eles crescem muito rapidamente e eles têm a característica de se espalhar para outros órgãos. Então, basicamente, seria essa diferença biológica e o risco de vida que ele pode proporcionar. E o que causa o câncer de mama? Então, assim como os outros, a gente tem fatores de risco, que são, o fator de risco é a chance maior de você apresentar uma doença, né? Então, a gente tem os fatores de risco em geral, para câncer de um modo geral, e vamos falar mais câncer de mama, né? Então, os principais fatores de risco, a gente tem os fatores que são modificáveis e os não modificáveis. O que eu não consigo modificar na questão do risco de câncer de mama? Um fator de risco que é um dos mais frequentes é o aumento da idade. Então, eu não consigo paralisar a minha idade. Então, a gente vê que o risco de câncer de mama é maior em mulheres acima de 50 anos de idade. Então, a idade é um fator de risco. Ser mulher é um fator de risco, que é mais frequente em mulher do que em homens, né? Você ter a questão da exposição hormonal, como a mama é um órgão que reage à exposição hormonal, a gente tem alguns fatores de risco que são em ter o início da menstruação, que a gente chama de menarquia precoce, antes dos 12 anos, e a menopausa tardia após os 55 anos de idade. Eu tenho um longo período de exposição de hormônio, né? Que o estrógeno, ele não é um fator, ele não é tão promotor do câncer, ele não é tão carcinogênico de fazer o câncer, mas ele promove, uma vez que eu tenho a célula tumoral, 85% dos tumores de mama responde ao hormônio, cresce em relação à exposição de estrógeno. Então, se eu tenho uma longa exposição de estrogênica, mulheres que têm uma gestação tardia após os 35 anos, o seu primeiro bebê, né? Mulheres que não amamentam, aumentam o risco de ter câncer de mama. O uso de anticoncepcionais é controverso, alguns estudos falam que aumenta o risco, outros falam que não. Reposição hormonal na menopausa aumenta o risco de câncer de mama.
Então, quando a mulher já está numa fase em que ela não tem que ter mais estrógeno em quantidades expressivas, você começa a dar estrógeno na reposição hormonal, também aumenta o risco. Outro fator de risco é o cigarro. O cigarro aumenta o risco de câncer em geral e em câncer de mama. Obesidade e sobrepeso. A gente vê hoje, não só na gênese, na formação do câncer, ele é um risco aumentado, mas mulheres que já tiveram câncer, estão em tratamento e depois já estiverem em uma fase que a gente chama de cura, se elas continuarem obesas, sobrepeso, elas têm mais chance da doença voltar a recidivar. Então, a obesidade é um fator de risco muito importante. Ingesta de bebida alcoólica, mais que 2 doses por dia, a gente tem um risco aumentado em 20% em relação às mulheres que não consomem álcool. É bem importante. Outros fatores... E as mulheres que não têm filhos? Porque as mulheres que demoram mais do que 35 anos para ter, têm um risco também. As mulheres que não têm filhos, têm algum risco? Então, a gente costumava ver muito caso de câncer de mama em mulheres que eram freiras. Era muito frequente nas décadas atrás, porque justamente ligados a não amamentar, não ter filhos, não existiam assim campanhas de prevenção, né? Esse risco não é muito importante. É um risco um pouquinho elevado, mas assim, não acho que nenhuma mulher tem que ficar temerosa em relação a isso. Porque hoje a gente tem muitos fatores de prevenção, né? Eu acho mais importante os outros fatores de risco que são modificáveis, como a obesidade e a atividade física. Então a gente vê que as mulheres que praticam atividade física, elas têm menos risco de ter a doença, e se elas têm a doença, elas vão melhor no tratamento e melhor na diminuição de índice de recidiva da doença. Então, praticar exercício físico pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, uma caminhadinha rápida, alguma coisa assim, já ajuda na prevenção do câncer de mama. Acho que basicamente são os fatores mais importantes. Tá ótimo. E uma outra pergunta bem interessante é, o câncer de mama ele é hereditário? Isso é muito importante, essa pergunta. É bom que você fez essa pergunta, Tati. Porque assim, o que significa um câncer ser hereditário? Significa que eu herdei dos meus pais os genes que causam a doença. Então, na maioria das vezes, os cânceres não são hereditários, em torno de 15%, de 5% a 10%, dependendo da doença, 15%. No câncer de mama, a gente só vê hereditário, ou seja, eu herdei genes que trazem essa característica de poder ser maligno em 5 a 10% dos casos. A maior parte dos casos de câncer de mama são devidos a fatores externos e aqueles que são inerentes à idade ou à questão hormonal da mulher.